presidencialista. E aqui no Brasil ele sofre realmente um problema muito sério, que é a excessiva fragmentação partidária. O poder executivo também, enredado em seus próprios problemas, não tem podido dar a resposta adequada às demandas da sociedade. Então, eu diria que este é o momento exatamente do poder judiciário. A era dos direitos a que se referia Bobbio, a meu ver, é a era do poder judiciário. E a principal atribuição do poder judiciário, a meu ver, hoje, no século XXI, muito mais do que resolver problemas intersubjetivos, conflitos interindividuais, ele tem como papel fundamental dar concreção, dar efetividade aos direitos fundamentais. Direitos estes compreendidos, evidentemente, em suas várias gerações, como patrimônio mesmo da humanidade. Os direitos humanos da primeira geração, direitos civis e políticos, na nomenclatura anglo-saxônica, ou direitos individuais, são direito à vida, à liberdade, à propriedade, direitos amplamente compreendidos, evidentemente, direito à vida não só o direito de viver e permanecer vivo, mas o direito a não ser torturado, o direito à incolumidade física, a liberdade, não apenas a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, a liberdade de iniciativa. O direito de propriedade, não apenas a propriedade material, móvel e imóvel, mas também a propriedade imaterial, o direito a ter direitos. Nessa primeira geração coloca-se também o direito à participação política, o direito de votar e ser votado. Esses direitos se desenvolveram basicamente no século XVIII, no final do século XVIII, encontraram expressão em duas grandes constituições paradigmáticas, a Constituição Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791, ambas resultantes de dois grandes movimentos revolucionários, seja a Revolução Francesa de 1789 e a Guerra da Independência norte-americana, que não foi apenas uma luta para se livrar da metrópole britânica, mas também foi uma luta contra o absolutismo. O século seguinte, que é o século XIX, onde houve o embate do capital e do trabalho em função da Revolução Industrial, dos malefícios da Revolução Industrial, ou justamente a aplicação da máquina a vapor aos processos produtivos. Então, gerou este embate, uma série de revoltas, esse embate gerou revoltas, motins, revoluções por toda a Europa e constituiu caldo de cultura, uma série de novas ideias revolucionárias, o anarquismo, o sindicalismo, o anarcossindicalismo, o socialismo utópico científico, enfim, é o momento em que Marx e Engels lançam o seu livrinho, mas que também teve grande repercussão, o Manifesto Comunista, que termina com o brado proletários de todo o mundo, univos. Obviamente, o Estado, que era o mero espectador dos conflitos sociais, naquele momento é lançado à arena e precisou tomar posição com relação a esses embates sociais entre aqueles que tudo possuíam e aqueles que nada tinham, aqueles que meramente vendiam a sua força de trabalho. A própria Igreja Católica, neste século XIX, no final do século XIX, sob a pena, ou mediante a assinatura, ou sob os auspícios do Papa Leão XIII, edita uma encíclica famosa chamada Rerum Novarum, em que ele insta o Estado a tomar parte neste conflito. E o Estado toma parte efetivamente e aparece então, surgem então os chamados direitos sociais, os direitos econômicos, sociais e culturais. O direito ao trabalho, a condições dignas no trabalho, o direito à educação, à saúde, atualmente o direito ao lazer, o direito a formar sindicatos, o direito a fazer greves. Então, são os direitos de segunda geração. No século XX surge uma outra categoria de direitos, que se convencionou chamar de direitos de solidariedade ou de fraternidade, e se desenvolvem basicamente a partir da segunda metade do século XX, depois dos anos 50,
depois das grandes guerras mundiais, depois da destruição maciça que as guerras produziram, no bojo do processo de globalização, quando se percebeu que a Terra corresponde a uma pequena espaçonave perdida num universo infinito com recursos naturais finitos. Então, vêm esses direitos que dizem respeito à sobrevivência da própria humanidade. O direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito à proteção ao meio ambiente, o direito de proteção ao patrimônio comum da humanidade. Mas, evidentemente, a roda da história não para, surgem novos direitos, já se fala em direitos de quarta geração. São aqueles direitos que estão sendo elaborados tendo em conta, de um lado, o progresso enorme no âmbito da tecnologia, da informática e das comunicações, que ameaçam a privacidade do ser humano. De outro lado, o enorme progresso na biotecnologia, na bioengenharia, que permite, em tese, que se cria, através da clonagem e de outras manipulações genéticas, monstros que foram imaginados pela mitologia grega, como centauros, minotauros, sátiros, etc. Então, há todo um patrimônio de direitos que não cessa de evoluir e que foram conquistados ao longo dos séculos, cujo guardião é exatamente o Poder Judiciário. Então, por isso é que eu digo que o grande protagonista no século XXI é exatamente o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário precisa dar uma resposta célere às demandas que a sociedade lhe coloca, no que diz respeito à efetivação desses direitos fundamentais. E até porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. Tendo em conta este aspecto, este problema, o Constituinte derivado, na emenda 45, adicionou ao rol de direitos fundamentais que estão abrigados na nossa Constituição um novo direito, no artigo 5º, inciso 78 da Carta Magna, que é o direito à razoável duração do processo. Ou seja, além do imenso rol de direitos, hoje existe, em prol do cidadão, este direito que é de obter uma prestação jurisdicional rápida, ou pelo menos dentro de um prazo razoável. Mas há problemas com relação a isto, evidentemente. Há aquilo que o grande sociólogo português, Boaventura Sousa Santos, chama de explosão de litigiosidade. Ou seja, o cidadão comum descobriu que tem direitos. Uma coisa absolutamente positiva. Acho que no século passado, no começo do século passado, até meados do século passado, quem é que entrava num fórum? Quem é que entrava num tribunal? Era um sujeito de gravata, era a elite que demandava. O povão ficava à margem, resolvia os seus problemas entre si, muitas vezes na violência, mas o homem comum, o homem das ruas, descobriu o direito. Descobriu que tem direitos e vai efetivamente buscá-los. A justiça pioneira nesse aspecto, sobretudo no Brasil, foi a Justiça do Trabalho. Está aí a nossa querida desembargadora Doris, com a qual compartilhei muitas lutas em prol da modernização do judiciário. Depois vieram os juizados especiais, os juizados de pequenas causas. E a nossa Constituição, ela realmente escancarou as portas do Poder Judiciário. Vejam, as senhoras e os senhores, que eu estou colocando o protagonismo do Poder Judiciário dentro de um quadro mais amplo, que é o quadro do protagonismo do Poder Judiciário, tentando explicar um pouco as causas. Não é que 11 ministros, de repente, no Supremo Tribunal Federal, resolveram intervir mais ativamente no processo político e social, ou mesmo econômico. É porque isto se insere dentro de um quadro efetivamente mais amplo. Eu digo que que a Constituição cidadã, a Constituição de 88, escancarou as portas do Poder Judiciário, primeiro porque deu efetividade, repetiu no seu texto o chamado princípio da universalidade da jurisdição, procurando dar-lhe eficiência. O que é esse princípio da universalidade da jurisdição? É aquele princípio assim enunciado: nenhuma lesão ou ameaça de lesão ao direito pode ser subtraída da apreciação do judiciário. Então, tudo, mas tudo mesmo uma disputa que, eventualmente, o estudante aqui da Fundação Getúlio Vargas tenha, e tenho certeza que são pouquíssimas e excepcionais,
eventualmente com a direção desta grande instituição, esta disputa pode ser levada diretamente ao Poder Judiciário antes de ser solvida dentro da própria instituição. Ministro, por favor, ministro, não estimule. Pois não. Apague isto. Vou mandar riscar dos autos. Tá bom, arriscado dos autos. Mas este é um exemplo de como o Poder Judiciário